Além do véu está meu Cristo, além do véu está o Senhor, além do véu há um amigo, além do véu está meu Salvador. Nele podemos ter vitória, sua justiça é puro amor, somente nele encontro abrigo. Jesus é tudo para o pecador. Ele é o noivo compassivo, é o cordeiro e o leão. Ele é a rocha que traz água, perfeitamente livra e traz esperança. Levanto o fraco e abatido e me faz mais que vencedor. Somente a cruz me traz sentido, mas é Jesus que anula culpa e dor. Ele é quem restaura a imagem que foi perdida quando Adão pecou, pois ele é o único que é justo. Glória, aleluia, ao meu Salvador. Além do véu está meu Cristo, além do véu está o Senhor, além do véu há um amigo, além do véu está meu Salvador, além do véu está meu Salvador. Bom dia a todos, louvado seja o nosso Deus, porque Jesus é o Cordeiro. Bom dia, pastor Rogério. Olá, queridos, bom dia. Que graça e paz de Deus esteja com vocês. Nós estamos felizes duplamente, porque estamos dando início com a música, né, de autoria do pastor Rogério e do pastor Joeli, né? Aliás, sábado e domingo teremos na sala o pastor Joeli também conosco aqui, trazendo a mensagem. E então, esse hino é para dizer muito obrigado, pastor, por esse hino tão especial que o senhor compôs, né? Aí junto com o pastor, e que tem enchido os nossos corações de alegria. Muito obrigado pelas mensagens que temos estudado durante esse mês aqui na Sala da Consagração, e certamente todos nós aprendemos muito com a leitura dos livros durante todo esse mês. Que Deus o abençoe. Bom, gente, nós vamos dar então início, né, às duas orações, para nós começarmos a estudarmos a palavra do Senhor. Pastor, o senhor faz a segunda, eu faço aqui a primeira, ok? Ok. Então, vamos orar. Grandioso Deus, obrigado porque o Senhor nos acordou mais uma manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou mais uma mensagem para nos ensinar o caminho que devemos andar. Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de Ti, porque queremos
ser transformados. Por isso, Senhor, mande a porção dobrada do teu Santo Espírito nesta manhã, para que o teu servo conduza essa sala, conduza essa reunião, conduza esse culto de adoração a ti, e para que os nossos corações, Senhor Jesus, possam ser transformados através do Espírito Santo e por meio de ti. Fale conosco agora. Nós te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre o pastor, também te pedimos uma bênção especial sobre os que estão ainda a chegar e também sobre os que vão ouvir ainda mais tarde no YouTube. Que o Senhor seja com cada ouvinte, com cada pessoa também que está ouvindo também no YouTube. Este é o nosso pedido, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus, fica conosco nestes momentos, é o que nós pedimos. Amém. Amém, Jesus. Santo Deus de amor, louvado e agradecido seja teu nome. Nos colocamos, Senhor, em tua presença, desejosos de ouvir a tua voz, pedindo que em nome de Jesus venha nos purificar, nos restaurar, nos livrar, Senhor, de nós mesmos. Precisamos de ti, do teu carinho, do teu cuidado. É para nós motivo de muita alegria estarmos juntos. Nós precisamos, bom Pai, nessa manhã termos a convicção de que Tu estás conosco, de que não estamos sós. Vem nos restaurar e nos purificar. Bondoso Deus, hoje provavelmente muitas pessoas estarão ouvindo essa mensagem com o coração quebrantado por conta de situações que aconteceram, estão chateados, tristes por algum motivo. Eu rogo em nome de Cristo Jesus que o Senhor venha dar a cada uma delas aquilo que elas precisam. O teu conforto, o teu consolo, a tua paz. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Venha estar juntinho, bom Pai. Venha, Senhor, atuar no coração e na vida delas. Que elas encontrem aquilo que estão procurando. Eu rogo, crendo que Tu és fiel e que farás o melhor. O doce e sagrado nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos então juntos. Ok. Vamos lá. Antes de dar sequência aqui sobre a questão da música, essa é uma música realmente muito bonita, uma canção que nos anima bastante. E de onde veio essa, existem outras, mas nós precisamos de pessoas para poder cantar, porque nossa praia não é cantar, né? Então, se alguém que gosta de cantar, quiser interpretar as outras canções que foram escritas, me mande uma mensagem, tá bom? Será muito bom ter o auxílio de vocês, ou alguém que toca algum instrumento. E se isso acontecer, se tiver esse desejo de participar conosco, envie uma mensagem para o telefone 559-8117-1746. 98117-1746, DDD 55. Ok, vamos lá. Estão me ouvindo? Posso dar sequência? Sim, pastor, pode dar. Ok, vamos lá. Paramos aqui na semana passada, agora vamos dar sequência. Com base nesses textos bíblicos, fica evidente que se espera de nós que consideremos a palavra de Deus como autorrealizável, porque Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. É o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é autorrealizável.
Esta é a grande verdade representada em todas as Escrituras. Esta é a diferença entre a palavra de Deus e a palavra dos homens. E esta é a diferença enfatizada na passagem que diz: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Veja, a voz, ou a palavra que parecia ser palavra de homens, na verdade era a palavra de Deus. Não há nenhum poder na palavra do ser humano que a faça cumprir o que diz. Não importa qual seja a habilidade de uma pessoa para cumprir o que ela diz. Não há nenhum poder na sua palavra em si para realizar o que essa palavra diz. De fato, isso seria algo sobrenatural. A palavra de uma pessoa pode expressar a coisa mais fácil possível de ser cumprida. E você pode confiar nela completamente. Todavia, ela é inteiramente dependente da própria pessoa para que seja cumprida. E isso ocorre de forma desassociada da palavra pronunciada pela pessoa. Não é a palavra que realiza a ação, é a própria pessoa que deve cumpri-la. A ação que cumpre tão verdadeiramente quanto se nenhuma palavra tivesse sido emitida. A ação se cumpre tão verdadeiramente quanto se nenhuma palavra tivesse sido emitida. É assim que funciona com a palavra do exemplo, né? Tomar água. Alguém diz essa frase, tomar água. E quem está ali como agente passivo não passa a partir daquele momento a tomar água. Não, a palavra em si não resolve nada. A ação que se cumpre é o indivíduo pegar um copo de água e dar ao outro. Mas a palavra por si só não tem poder. Diferente da palavra de Deus. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou, tudo passou a existir, todas as coisas se mantêm por meio de sua palavra. Poder da palavra de Deus. Para aqueles que estão um pouquinho perdidos aí, nós estamos agora na página 127, capítulo 17 do livro Estudos sobre a Fé, o Poder da Palavra 1. E o capítulo 18 é o Poder da Palavra 2. No entanto, não é assim com a palavra de Deus. Quando a palavra é falada pelo Senhor, existe nessa palavra, no momento da elocução, o poder vivo para realizar o que a palavra expressa. Não se faz necessário que o Senhor empregue o mínimo que seja de qualquer outro meio, exceto a própria palavra, para que seja realizado o que a palavra diz. A Bíblia está repleta de ilustrações desse fato, e elas estão ali escritas para nos ensinar estes fatos. Devemos considerar a palavra como a palavra de Deus, e não como a palavra de homens, e devemos recebê-la como em verdade. Como em verdade é a palavra de Deus, para que ela opere eficientemente em nós, o querer e a boa vontade de Deus. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. No princípio não havia nenhum mundo. Mais do que isso, não havia nenhum material de que os mundos são formados. Não havia nada. Deus então falou e todos os mundos estavam em seus respectivos lugares. De onde vieram os mundos então? Antes que Deus falasse, não havia nenhum. Depois que falou,
lá estavam eles. Então, de onde eles vieram? Que agente os produziu? Que agente produziu o material de que são formados? Que agente fez com que eles existissem? Foi a palavra que foi falada que realizou tudo isso. E essa palavra fez tudo isso porque era a palavra de Deus. Havia nessa palavra a divindade de vida e espírito. O poder criativo, capaz de realizar tudo o que a palavra expressou. Esta é a palavra de Deus. Poder criativo, para aqueles que acompanham Jones, é uma expressão que ele se utiliza para falar do próprio poder de Deus. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus na Bíblia é a mesma em vida, em espírito, princípio vital, em poder criativo, poder de Deus. Poder divino, ok? Poder criativo, poder divino, poder de Deus. Exatamente a mesma que fez os céus e o exército deles. Foi Jesus Cristo que falou a palavra na criação. É Ele que fala a palavra na Bíblia. Na criação, a palavra que Ele falou criou os mundos. Na Bíblia, a palavra que Ele fala salva e santifica a alma. No princípio, a palavra que Ele falou criou os céus e a terra. Na Bíblia, a palavra que Ele fala cria em Cristo Jesus a pessoa que recebe a palavra. Leio novamente. No princípio, a palavra que Ele falou criou os céus e a terra. Na Bíblia, a palavra que Ele fala cria em Cristo Jesus a pessoa que recebe a palavra. Em ambas as situações, em tudo que tem a ver com a obra de Deus, é a palavra que realiza a obra. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que vocês a recebam, não como palavras de homens, mas como em verdade é. A palavra de Deus que opera eficientemente também em vocês. Então, assim, como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A vós vos é enviada a palavra desta salvação. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que é fé? E o que é que esse estudo sobre o poder da palavra tem que ver sobre a fé? Quando nós temos fé nessa palavra, quando temos fé no poder criativo de Deus, no poder de Deus, no sentido de completa dependência das promessas apresentadas nas Escrituras Sagradas, podemos dizer que estamos engatinhando ao compreender melhor o que é fé. Fé, completa dependência no poder da palavra de Deus. Palavra que se manifesta através das Sagradas Escrituras, pelas promessas do nosso Senhor. Vamos agora à segunda parte do poder da palavra. Vimos que o poder que reside na palavra de Deus é suficiente, bastando ser pronunciada para criar mundos. Semelhantemente, é suficiente, ao ser ela agora falada aos homens, para recriar em Cristo Jesus todo aquele que a recebe. No capítulo 8 de Mateus está relatado que um centurião veio até Jesus e lhe implorou: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa,
mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O que o centurião esperava que fosse curar o servo era apenas a palavra. Ele não esperava que o Senhor realizasse o milagre de alguma forma desassociada da palavra. Não, ele ouviu a palavra: seja feito conforme a tua fé. Ele aceitou a palavra, que é, em verdade, a palavra de Deus, e colocou sua esperança nela, dependeu dela. Esperança na promessa, dependeu da promessa. Esperança da palavra, dependeu da palavra, a fim de que ela, promessa, a palavra, realizasse o que ela havia dito. E assim se fez. E essa palavra é hoje a palavra de Deus, tão certamente quanto era no dia em que ela foi originalmente falada. Ela não perdeu nada de seu poder, pois a palavra é viva e permanece para sempre. Novamente lemos em João 4, 46 a 53, que certo oficial, cujo filho estava doente em Cafarnaum, foi ter com Jesus e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de nenhum modo crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Este é o poder da palavra de Deus para a pessoa que a recebe, como em verdade é a palavra de Deus. Este é o poder que está operando eficazmente em vós, os que credes. Este é o modo pelo qual a palavra de Deus realiza o que é do agrado de Deus naqueles que a recebem e permitem que ele que ela habite neles. Novamente. Este é o modo pelo qual a palavra de Deus realiza o que é do agrado de Deus naqueles que a recebem e permitem que ela habite neles. Observem que em ambos os casos, o milagre foi realizado no mesmo momento em que a palavra foi falada. Observem também que os doentes não estavam na presença imediata de Jesus, mas a alguma distância dele. O último estava, pelo menos, a um dia de viagem, de onde o oficial abordou. Todavia, ele foi curado imediatamente, assim que a palavra foi pronunciada. E essa palavra, que é viva e repleta de poder hoje, tão certamente quanto era naquele dia, para todo aquele que a recebe, como os personagens da história a receberam naquele dia. E essa palavra é viva e repleta de poder hoje, agora, 27 de outubro de 2022. Tão certamente quanto era naquele dia, para todo aquele que a recebe, como os personagens da história a receberam naquele dia. É um ato de fé aceitar essa palavra como a palavra de Deus e depender dela, para que realize a obra que ela pronuncia. A respeito do centurião que disse: apenas manda com uma palavra
e o meu rapaz será curado. Jesus falou o seguinte aos que estavam ao seu redor: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E ele encontre essa fé em toda parte em Israel de hoje. Amém. Jesus diz a cada um de nós: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É por meio da palavra que essa purificação ocorre. O Senhor não se propõe a purificar vocês de qualquer outra forma dissociada de sua palavra, mas por meio da palavra que ele falou. É ali, e somente ali, que vocês devem procurar pelo poder purificador, recebendo como em verdade é a palavra de Deus que opera eficazmente em vocês e realiza o que é do seu agrado. Ele não se propõe a torná-los puros, exceto mediante o poder e a interiorização de suas puras palavras. Isso me lembrou o texto de 1 João. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui é dito: ele não se propõe a torná-los puros, exceto mediante o poder e a interiorização de suas puras palavras. Quer dizer que o indivíduo, ele abandona o pecado, obviamente pelo convencimento do Espírito Santo, o arrependimento que Deus traz. Ele se arrepende do seu ato, ele confessa o seu pecado, ele abandona o seu erro, e agora, pelo poder da palavra, ele recebe a purificação de toda injustiça para continuar firme. Um leproso disse a Jesus: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus lhe respondeu: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A resposta é a mesma agora para você. Quero, fica limpo. Imediatamente vocês são purificados tão certamente quanto aquele outro leproso foi. Creia na palavra e louve ao Senhor por seu poder purificador. Não creia na palavra pelo que ela pôde realizar pelo leproso daqueles tempos. Creia nela pelo que ela pode fazer por você aqui, agora, imediatamente. Esta é a palavra para você agora. Fica limpo. Aceita-o como fizeram as pessoas daquela época. E ela imediatamente passa a operar eficazmente em você a boa vontade do Pai. Amém. Louvado seja Deus, que lindo. Que todos os que recebem sobre si o nome de Cristo recebam sua palavra hoje, como em verdade é a palavra de Deus. Dependendo dessa palavra para que ela realize o que a palavra diz. Então, como Cristo amou a igreja e deu a si mesmo por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, porém santa e sem defeito. Como pessoas e indivíduos, nós somos templo do Espírito Santo. Se alguém destrói esse templo, Deus destruirá. Mas como povo, como grupo reunido, nós somos igreja. Então, a igreja é um conjunto de pessoas, assim como a lei é um conjunto de mandamentos. E sobre essa igreja, que somos nós, não eu. Eu não sou igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas como parte de um todo, eu sou igreja. Igreja na Bíblia significa grupo de pessoas que se reúnem com o mesmo propósito, e não uma pessoa só, ok? Então, como grupo, Deus deseja que nós sejamos apresentados como? Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
isso se cumprirá agora para a glória de Deus. E quando diz agora, não é amanhã, não foi ontem, é agora. E como isso pode ser possível? Pelo poder da palavra. Por isso devemos crer que a palavra de Deus hoje diz: quero, fica limpo. Rogério, Aurenice, Heloísa, Keila, Júnia, Altiva, Antônia, Carlos, Cássia, Cida, Cristine, Dalvane, Débora, Eden, Edna, Elisa, Lisandra, Elton, Márcia, Heron, Eugênia, Fia, Francisca Helena, Ingrid, Jair, Jaqueline, Maria Dalmásio, Juliana Brum, Altenir, Lenir, Luiz, Ricardo, Márcia, Schmidt, Margarete, Margarida, Maria Aparecida, Maria Lopes, Nair, Naudília, Regina, Rosângela, Rosimar, Soares, Terezinha, Vanderleia, Vera, Yasmin, e alguém mais que eu não citei, e os que estão no YouTube. Hoje, agora, eu quero, fica limpo, diz o Senhor. Hoje Ele quer nos salvar, hoje Ele quer nos purificar. Hoje nós precisamos crer. Amém. Bom, vamos lá. Os capítulos são pequenos, então continuamos para dar sequência. Vivendo pela palavra, capítulo 19. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A justiça de Deus é a primeira coisa que uma pessoa deve buscar. Buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E no caminho da justiça, há vida. É impossível separar a vida de Deus da justiça de Deus. Se você tiver a justiça de Deus, é certo que terá a vida de Deus. É impossível separar a vida de Deus da justiça de Deus. Se você tiver a justiça de Deus, é certo que terá a vida de Deus. E agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A palavra agora significa nesse tempo presente, exatamente neste momento, até mesmo enquanto você está lendo. Exatamente neste momento, então, a justiça de Deus se manifesta para todos e sobre todos os que creem. Você crê que Jesus Cristo agora, você crê em Jesus Cristo agora, neste momento? Você crê? Se a resposta for afirmativa, então agora, neste exato momento, a justiça de Deus se manifesta para você e sobre você. Você crê nisso? A palavra de Deus afirma que isso é assim. E você afirma que isso é assim? Caso você não diga que é isso o que acontece, será que você crê na palavra? Quando o Senhor lhe diz claramente que sua justiça é agora, manifesta para você e sobre você, e você não declara que ela se manifesta agora para você e sobre você, então, será que você realmente crê no Senhor? Quando Ele claramente fala sobre algo destinado para você, e você não diz que isso é uma verdade para você, será que você realmente crê nele? Lembre-se que estes artigos, na verdade, foram sermões pregados. Então, imagine Jones fazendo o sermão, olhando para cada um de nós, em visão panorâmica, e agora perguntando, você realmente crê no poder da palavra? Crê nisso agora? O Senhor quer que você diga que aquilo que Ele afirma é um fato agora, neste momento, para você e em você, para você e em você. Eu vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós.
quando o Senhor diz uma coisa, ela é verdadeira mesmo que ninguém no mundo venha crer nela. Assim, deixa-me falar aqui. Eu vos escrevo novo. Em grego existem duas palavras para novo. Por que cito grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Neos e kainos. Neos é quando é um novo, no sentido de algo que veio a existir do nada. Algo que nunca foi usado, como um carro 0 km, ou uma Bíblia que nunca foi lida, ela foi comprada nova. Mas o novo usado neste verso e outros tantos versos da Bíblia, quando o Senhor diz novo mandamento vos dou, não é neos, e sim kainos, que é de renovado, que é de um significado mais amplo. É como se alguém tivesse um carro, um Fusca 72, e cuidasse com tanto carinho, a ponto de parecer novo, e escrever no vidro assim, novo. Aí você entende que ele é 72, mas que ele está super, ultra, mega conservado. Isso é, a sua essência está declarada. É nesse aspecto que o texto diz novo mandamento. É no sentido de a essência. Quando o Senhor diz uma coisa, ela é verdadeira mesmo que ninguém no mundo venha crer nela. Seria uma verdade nele, mas não neles. Mas Deus quer que tal coisa seja uma verdade tanto em você quanto nele mesmo. Então, quando você reconhece que o que ele diz é verdadeiro para você agora, neste momento, então, essa coisa será verdadeira nele e em você. Isso é crer em Deus, é crer em sua palavra. Isso significa ter sua palavra permanecendo em você. E se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu lembrei de um outro texto que acredito que vale a pena ler, linkado a João 15:7, 1 João. 3:24, 1 João 3:24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E nisso sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, a divina semente. Muitas pessoas estão dispostas a admitir, de maneira geral, que aquilo que o Senhor diz é um fato. Elas admitem que podem ser um fato para outras pessoas, contudo não afirmam que tal fato é uma realidade exatamente agora para elas mesmas. Essas pessoas não sabem realmente que a palavra de Deus é verdadeira. Você tem fé? Tenha para você mesmo diante de Deus. Você tem fé? Tenha para você mesmo diante de Deus. Se você não tem fé por si mesmo, uma fé pessoal, você não tem nenhuma fé. Você não crê na palavra do Senhor como verdade para você individualmente. E agora, você não crê nela de forma alguma, pois visto que você não está vivendo ontem, nem amanhã, mas exatamente agora, enquanto perdurar o agora, se você então não crê agora, você não crê absolutamente. Se você não crê agora, você não crê absolutamente. Portanto, a palavra de Deus declara que agora é o tempo sobremodo oportuno. Agora é o tempo sobremodo oportuno. E agora se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas.
justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem. Para todos e sobre todos os que creem. Entenda a justiça de Deus como bondade de Deus, a vontade de Deus, e assim ficará mais fácil a compreensão. É muito bem. Algum áudio aberto aí, pessoal? Seguindo aqui, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal agora? Não custa mais do que um momento para você poder responder isso. É sim ou não? É creio ou não creio? Então, nesse momento, agradeça ao Senhor, porque sua justiça se manifesta para você e sobre você. Sua bondade, sua vontade se manifesta para você e sobre você. Ele não somente diz isso, mas ele fornece as testemunhas do fato. Sua justiça é testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei que você transgrediu, a lei que mostrou sua culpa diante de Deus, essa mesma lei agora, tendo em vista a manifestação da justiça de Deus, testemunha que você tem uma reivindicação válida de possuir essa justiça de Deus e que por ela você é justificado pela fé de Jesus Cristo. Os profetas também testemunham em favor desse bendito fato. No momento em que o pecador crê em Cristo, ele permanece sem condenação à vista de Deus, pois a justiça de Cristo lhe pertence. Vou ler novamente. Os profetas também testemunham em favor desse bendito fato. No momento em que o pecador crê em Cristo, ele permanece sem condenação à vista de Deus, pois a justiça de Cristo lhe pertence. A perfeita obediência de Cristo lhe é imputada. Olha que interessante. Jones, citando Ellen White, e Ellen White ainda viva. Ainda viva. Será que isso não é suficiente para impedir você a dizer agora, nesse momento? Você já não fez antes que agora se manifestou a justiça de Deus para você e sobre você que agora crê em Jesus? Leia novamente o trecho grifado. No momento em que o pecador crê em Cristo, ele permanece sem condenação à vista de Deus, pois a justiça de Cristo lhe pertence. A perfeita obediência de Cristo lhe é imputada. Amém. Isso é agora. Sendo justificados gratuitamente por sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Entenda a propiciação como cobertura, ok? Propiciação que vem de propiciatório, que cobria a arca. Deus propôs como cobertura, propiciação, pagamento pela fé. Pagamento pela fé em relação à culpa, para declarar a sua justiça, sua bondade, sua vontade, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Você prefere ter agora a justiça de Deus no lugar dos seus pecados? Você diz que sim. Muito bem. Deus propôs agora a Jesus Cristo para declarar a você a sua justiça para a remissão dos pecados dantes cometidos. Você gostaria de abandonar seus pecados agora, neste momento, e se apropriar da justiça que ele intencionalmente se propôs a dar e a qual agora, neste momento, ele dá gratuitamente? Sendo justificados gratuitamente. Sendo se refere ao presente. Foi ao passado e será ao futuro. Mas sendo tem que ver com o presente. Portanto, o Senhor diz para você acerca de você que crê em Cristo, sendo, agora, neste momento, justificados gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus, sob a paciência de Deus. Mas Deus não encerra o assunto aí. Ele enfatiza o poder e a bênção presente desse fato infinito, para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Primeiramente, ele diz que agora, que a justiça de Deus se manifesta para todos e sobre todos que creem. Então ele fala de todos esses como sendo justificados gratuitamente. E em seguida ele enfatiza todo o assunto dessa forma, para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Ó alma carente, tremente e insegura, não é suficiente esta certeza de que agora, neste momento, a justiça de Deus é sua? Deus está falando comigo e com você. Que agora você está sendo justificada gratuitamente por sua graça? Que agora, neste tempo presente, a justiça é declarada sobre você para a remissão de todos os seus pecados dantes cometidos? Isso não é suficiente? É suficiente para satisfazer a Deus, pois ele diz, para declarar neste tempo presente a sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, visto que essa justiça é toda suficiente para satisfazer ao Senhor, será que não é suficiente para satisfazer a você? Não quer você agora receber a plenitude desse bendito dom da justiça? Que é vida, de maneira que o Senhor, ao ver o fruto do penoso trabalho de sua alma, fique satisfeito novamente? Ou seja, fique duplamente satisfeito ao ver em você a alegria da salvação? Isso é tudo que ele pede de você. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ao que não trabalha. Esse é um texto que, lido fora do contexto, ele é difícil de ser compreendido. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, daquele que não trabalha, lhe é atribuída como justiça. Por que que não trabalha foi citado aqui? Não tem como fazer algo. É Cristo em nós, é Cristo por nós, é Cristo conosco e é Cristo para nós. Aquilo que aqui está a palavra de Deus, a palavra da justiça, a palavra da vida, para você agora, neste tempo presente. Você gostaria de se tornar justo por meio dela agora? Gostaria de viver por ela agora? Isso é justificação pela fé. Isso é justiça pela fé. Lembre-se que Ellen White apresenta que justificação é a mesma coisa que perdão. Isso é perdão pela fé. Isso é vontade de Deus, bondade de Deus pela fé. Perdão de Deus pela fé. É a coisa mais simples do mundo. Trata-se simplesmente de saber se a palavra de Deus será verdadeira em você agora ou não. Deus falou a Abraão, conta as estrelas, se é que podes. Será assim a tua posteridade. E Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi imputado, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amanhã seguimos aqui com o capítulo 20, estudo em Gálatas. Vai ser maravilhoso. Palavras finais. Creia na salvação pela graça, mediante a fé, hoje. Hoje.
Vamos orar. Poderoso Deus, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Eis-nos aqui, Senhor, desejosos de ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração. Nos conceda a tua graça e a tua paz. Nós aceitamos o nome do Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Permaneça, Senhor, ao nosso lado. Ajude-nos a crer de maneira intensa e genuína. Agora, nesse momento, que a tua justiça seja imputada em nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Que Deus seja louvado por esta mensagem tão impactante nos nossos corações, que temos que todos os dias tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Aurenice, você pode fazer a oração cantada? A Aurenice não está respondendo. Irmão Lautenice, você pode fazer uma segunda oração para nós, então? Pode ser. Nosso Deus, bom Pai, que estás no céu. E essa palavra que recria, que transforma, saia dos lábios de Jesus Cristo e alcance nesse momento, com certeza já alcançou nossos corações, e a gente possa ser transformado pelo poder desta palavra, e assim encontrarmos a vida, familiarizarmos com a vida através da pessoa de Jesus Cristo. Continue conosco agora, nesse momento a seguir, por Jesus pedimos. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão Lauteni, pela segunda oração. Bom, a Aurenice, ela ia cantar um hino aqui, mas acho que a conexão dela deve ter caído. A Aurenice voltou. Aurenice, você faz oração cantada, querida? Sim. Posso agora? Sim. Palavras vão em qualquer direção. Palavras tocam o coração. Palavras mudam a situação. São palavras que te salvarão, irmão. Palavras de Cristo têm poder de transformar sua vida totalmente. Sim, palavras tão sinceras, palavras de amor. O Verbo se fez carne, é a palavra do Senhor. Palavras às vezes machucam. São palavras que nascem do rancor. Palavras inúteis que podem destruir, mas não podem atingir o coração de quem está perto de Deus. Palavras de Cristo têm poder
de transformar sua vida totalmente. Sem palavras tão sinceras, palavras de amor, o verbo se fez carne, é a palavra do Senhor. Amém. Que essa palavra nos transforme. Amém. Amém. Então, nós vamos agora dar continuidade, né, ao nosso culto de adoração. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Irmão Lotenir, o senhor está com a mãozinha levantada. Gostaria de considerar? Sim, eu vou considerar um pouco e fazer uma pergunta. A gente entendeu claramente aqui o poder criador da palavra de Deus, que transforma, mas eu gostaria que o pastor desse um pouquinho de explicação sobre a palavra humana, que muitos saem de igreja, às vezes, né? Pastor Lucas, que por causa de palavras que irmãos, um pronuncia para o outro. Como que é o poder da palavra humana nesse sentido agora? Nós temos essa infeliz situação, né? Onde as pessoas acabam utilizando desse tão maravilhoso instrumento que é a boca, para poder causar dano ao invés de trazer bênçãos. E no livro de Tiago nós temos essas informações, vocês conhecem bem, mas eu vou fazer menção. Livro de Tiago. Capítulo 3. Se alguém não tropeça no falar, estou lendo o capítulo 3, verso 2 de Tiago. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso de timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Esses textos são bem fortes, né? E aí a gente lembra do texto de Provérbios, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. As palavras, elas podem ser bênçãos ou podem ser maldições. Algumas pessoas são extremamente sensíveis, né? Todos nós temos algum grau de sensibilidade, mas algumas pessoas são muito mais sensíveis. E se você fala sem filtros, você causa um dano muito grande. Para nós, de forma bem prática, eu diria que nós devemos estar tão imersos no sangue de Cristo
a ponto de todas as nossas palavras serem banhadas no sangue do Cordeiro. E quando você for mesmo fazer uma brincadeira com alguém, alguma coisa que esteja sadia, obviamente, você antes filtre para saber se isso será danoso ou não. Ou não. Também comentários, quando são feitos, seja no particular, seja aqui conosco, se esses comentários eles são danosos ou eles têm dependendo de como ele é feito, essas palavras elas podem trazer pensamentos, pode ser um gatilho para coisas negativas. Esses dias estudando um dos livros, se eu não me engano, Mente, Caráter e Personalidade, eu comentei com vocês que muitas esposas levam seus maridos a pensarem em adultério quando elas começam a colocar possibilidades, né? Mas e se eu morresse, você ia casar, né? E aí tá levando o marido. Então, a língua, ela tem um poder extraordinário. A palavra tem um poder extraordinário. Alteniri falando desses irmãos que saem da igreja, né? E eles atribuem ao pastor que falou alguma coisa que eles não gostaram, a fulano que fez um comentário que eles não gostaram. Aí tem os dois lados, né? Pode ser, de fato, que o pregador, o pastor, o irmão tenha falado alguma coisa que fosse muito dura, muito danosa. Talvez um pastor que chama a atenção de uma criança de púlpito e a mãe fica extremamente envergonhada e não volte mais, e não se aproxime, né? Não queira se aproximar mais. Mas você tem o outro lado, que é uma frasezinha que eu gosto muito, que só os fracos se escandalizam. Por quê? Porque os que estão fortes, eles se apegam em Cristo de tal maneira que eles entendem que quando alguma coisa vem e afronta e quer machucar, eles sabem isso é estratégia do inimigo, é seta do mal para tentar me derrubar. Mas aquele que me segura é mais forte. Então eu não vou me escandalizar, eu vou permanecer firme com o Senhor. E alguns de vocês já ouviram tantas coisas que, se fosse pelo que ouviram, já estariam fora da igreja, longe da fé. Mas aquele que segura vocês é muito mais forte. Então, existem os dois lados, né? Os dois lados aí, sempre dessa história. Espero ter respondido. Muito bem respondido. Eu gostei da resposta. Palavras às vezes podem machucar muitas pessoas, né? Mas próximos de Cristo a gente vence. Alguém mais, por favor, gostaria de nos conceder a sua consideração nesse momento? Alguma pergunta? Mais alguém? Eu. Irmão Éden, por favor. Ah, Não é exatamente uma pergunta. É porque eu gostei muito do hino do pastor aí, tá? E eu gostaria que colocasse no chat o nome do hino, para eu puder achar aqui no YouTube. pastor, Né? Eu coloco sim. além do né? véu. E eu reforço o pedido que eu fiz, né? Aqueles que gostam de cantar, de tocar, existem outras canções que foram escritas e têm melodias lindas e que precisam de intérpretes. Então, os que gostam de cantar, me mandem uma mensagem, tá bom? Para a gente poder seguir com esse projeto bonito. Eu coloco sim. Tá bom, obrigado. Bom dia. Por nada, querido. Pastor Aurelice já colocou aí, viu, no chat. A Aurelice é uma grande cantora aqui da nossa região, viu, pastor? Eu não vi. Ela eu colocou quero, aí pastor, no chat, sim. e a Aurelice Que bom. canta todos os sábados nas igrejas aqui da região de Belo Horizonte, né? Então, é a nossa grande cantora. Que bênção, louvado seja Deus. Deus, né?
Eu vou colocar assim. Posso falar? Alguém mais quer fazer pergunta? Pode Eu falar, gostaria pastor. de fazer Ah, eu irmã gostaria de Naudília. pergunta. Bom dia. Olá, Nodília. Olá. Bom dia, pastor. Que Deus seja louvado. Eu estou esperando sobre o que eu perguntei para o senhor ontem. Tem jeito? Entendi. Legal. Então, deixa eu só fazer um comentário sobre o assunto do conteúdo de hoje, e depois eu volto para o assunto lá das eleições, tá? Deixa eu só copiar os telefones aqui antes que eu me perca. Vamos lá. Vamos imaginar. Não sei se alguém pode abrir a câmera. Alguém pode abrir a câmera aí? Alguém pode abrir? Se puder, vai ficar melhor na minha ilustração aqui. Não puder, não tem problema. A Ingrid abriu já. Legal. Então, Ingrid, o pastor vai falar contigo, tá? Tá com Isso, a Ju também tá ali. E você que não tá com a câmera aberta, imagina que eu esteja perguntando para você. Não precisa abrir o áudio para responder, não, tá? Pode responder com ele fechado aí. Presta atenção. Não vou responder agora sobre a eleição. Vou falar sobre o assunto que nós estudamos hoje. Depois eu falo sobre a eleição. Você tem certeza da sua salvação hoje? Essa é a pergunta. Se você responde não, então, o que nós vamos fazer com o texto que nós lemos e os textos da Bíblia? Se eu pergunto assim, você tem certeza da sua salvação? Estou fazendo uma pergunta, assim como o Jones fez. Se você me diz não, então eu vou pegar o texto de Efésios 2:8 e vou fazer assim. Vou rasgar. Eu vou pegar o texto de Gálatas 2:16 e eu vou fazer assim. Vou rasgar. Vou pegar o texto de Gálatas 3:11 e vou rasgar. Por quê? Porque a salvação é pela graça, mediante a fé, não de obras. E quando eu pergunto, você tem certeza da sua salvação? Pelos méritos de Cristo e porque ele já morreu em nosso lugar e o sangue já foi derramado, a resposta precisa ser sim. Quando nós respondemos não, nós estamos olhando para as nossas obras. O assunto de hoje teve que ver com o poder da palavra. Então, temos certeza da salvação porque ele, que é a própria palavra, foi rasgado por nós. Ele já pagou o preço. Agora eu quero explicar. Todas as vezes que eu e você negamos essa certeza, nós estamos deixando de lado o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Por isso é necessário hoje crer que estamos salvos pela graça mediante a fé. E o que é que nós precisamos fazer para permanecer salvos em Cristo Jesus? Nós precisamos nos manter de acordo com a sua vontade. Quando você não tem certeza da sua salvação, você está negando o sacrifício de Jesus Cristo. Fala, pastor, mas quer dizer então que eu posso ter certeza da minha salvação? É tudo que ele mais quer. Não perca a alegria da salvação. Quando é que alguém perde a alegria da salvação? Quando essa pessoa vive na prática voluntária do pecado. Aí ela está se colocando numa situação seguinte, no dia em que no tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, no juiz investigativo, for passado o seu registro, irá fazer-se uma análise se o seu registro de vida, suas obras, condiz com a aceitação que um dia ele teve lá no início. Naquele dia que o seu nome foi escrito no livro da vida. Às vezes é no batismo, às vezes é antes, às vezes é depois. Tem pessoas que foram batizadas, mas o nome nunca foi escrito no livro da vida.
Porque o nome é escrito quando a aceitação é genuína. E isso pode ser antes do batismo. Não é no batismo que acontece. Pode ser também ali, mas pode ser antes. Pode ser depois. Mas no dia do juízo investigativo, será feita uma análise. Se a aceitação de Jesus e a entrega que você fez para ele lá, quando você era novinho, no meu caso, quando eu tinha 12 para 13 anos, alguns já mais velhos, essa aceitação condiz com a vida que você teve? E o inverso, a vida que você teve condiz com aquela aceitação? Se sim, você então tem o nome confirmado no livro da vida. Apocalipse 3, verso 5. De nenhum modo riscarei o seu nome. Nome que já permanecia lá, porque o nome não é retirado quando você peca, o nome só vai ser retirado no juízo investigativo. Ou confirmado lá. Então, confirmado. Mas, pastor, eu tenho muito pecado, eu fiz muita coisa errada. Ok? O conteúdo que nós lemos hoje diz, apenas creia. E através de uma oração, Pai, em tuas mãos entrego todos os meus pecados. Purifica-me e faz de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Se esse arrependimento é genuíno, e se existe desejo de mudança de vida plena, você está perdoado. E a partir de hoje você é uma nova criatura. Os outros podem jogar na sua cara o que você fez e quem você era. Mas você, diante de Deus, é alguém completamente renovado. Então, creia nisso. Aceite essa mensagem. E tenham certeza da salvação. Que, teologicamente, acontece em 3 momentos, né? Fomos salvos na cruz do Calvário. Estamos sendo salvos pela graça, mediante a fé, diariamente. E seremos salvos, de fato, quando o Senhor vier. Uma das músicas que foram compostas tem que ver com isso. E o corinho é assim: sua justiça me livra da culpa do pecado. Sua justiça me livra do poder do pecado. E a sua justiça, em breve, me livrará da presença do pecado. Ele é a própria justiça. Então, fica aí o comentário sobre o assunto. E estes textos que eu simulei estar rasgando, né? São os textos que deixam claro que não é por mérito próprio, é pela graça. E eu tive muita dificuldade de entender isso, porque quando eu recebia essa indagação da certeza da salvação, a minha resposta era sempre não. E eu dizia, mas eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo, eu ainda tenho que melhorar isso. Aí é como se Jesus dissesse para mim assim, não, filho, você não entendeu nada. Primeiro você precisa estar comigo. Isso que importa. E o fato de estar comigo fará então com que as demais coisas sejam completamente retiradas da sua vida. Porque se primeiro você tivesse que estar são para depois procurar o médico, que necessidade há de existir o médico? Espero que tenham entendido. Ok, a minha fala gerou alguma dúvida? Muito bom, bem explicado. Tá bem. Uma Ingrid dando Pastor, tchau. essas 3 passagens que o senhor passou, acho que foram 3, né? Só deixa escrito para mim, por favor. Eu vou citar de novo, alguém anota ali no chat, tá? Isso. Efésios 2, 8 e 9, que é o que vocês conhecem bem, né? Depois Uhum. Gálatas 2, 16 e Gálatas 3, 11. E o outro texto é Romanos, que é um quarto texto, né? É Romanos 3, 20 a 22. Bom, Amém. Amém. É isso aí, pastor. Naudília, vamos lá então falar sobre as eleições. Vamos falar com base nos testemunhos. A Bíblia não nos dá tantas informações assim, a não ser no livro de Romanos, onde nós precisamos
agir de acordo com as leis civis de nosso país, né? Inclusive, é o texto que nós utilizamos para dizer que união estável não é válida. É válido casamento no civil. Vocês devem estar familiarizados com isso, né? Então, precisamos exercer nossa cidadania. E um dos aspectos de nossa cidadania é a questão da votação. Tanto que o título eleitoral é obrigatório, dentro da faixa etária solicitada. Mas quando nós vamos para os testemunhos, nós temos no livro Obreiros Evangélicos, ou ainda numa outra meditação, que agora me fugiu o nome, de Ellen White, trechos longos dela falando sobre votação. E de maneira especial, neste texto do livro Obreiros Evangélicos, ali por volta da página 385, 387, se não me engano, você tem um texto que vai dizer que todo indivíduo exerce uma influência na sociedade. E que nós precisamos, então, exercitar a nossa influência de votar. Votar e estar ao lado daqueles que promovem aquilo que está de acordo com o assim diz o Senhor. Obviamente que desde aquele tempo até os dias de hoje, você não vai encontrar ninguém que esteja completamente dentro. Não tem. Okay? Em relação ao sábado, em relação à reforma de saúde, em relação a tudo que nós cremos. Não, você não tem isso. Mas de acordo com estes textos dos testemunhos, e de acordo com o que nós temos na Bíblia, se eu preciso exercitar meu direito como cidadão, e eu posso promover a paz, eu posso promover o bem, então, sim, eu preciso votar ao invés de me manter neutro. Por que se manter neutro seria um problema? Agora, minha opinião particular, vocês podem discordar dela, se quiserem. Só não façam aqui, porque aí o tempo vai muito longo, mas vocês podem discordar sem problema nenhum. Quando uma pessoa tem três ou mais candidatos, ela escolhe esse ou esse. Mas quando ela só tem 2, e ela escolhe votar nulo ou em branco, e existem aí, né, diversas teorias para onde vão os votos nulos e brancos, né? Alguém mais entendido do que eu poderia explicar. Mas eu penso que se você tem 2 possibilidades e você sabe que um tem propostas A ou B que elevam a liberdade ou que vetam a liberdade ou apoia o cristianismo ou veta o cristianismo e você se omite de escolher A ou B e decide ficar neutro, é como se alguém dissesse assim, eu não vou mais orar por nada e eu acredito que Deus sabe tudo que eu quero, tudo que eu preciso, então não vou mais orar, não vou mais nem agradecer. Deus sabe de todas as coisas, então Ele vai colocar no poder quem Ele quiser. Aí você está sendo muito simplista e eu diria que até ignorante. Em que sentido? No sentido de ter que se lembrar que Deus atua através dos seres humanos. Então, quando eu fui chamado de São Paulo para trabalhar no Rio Grande do Sul, Deus se utilizou do meu professor para me indicar para um presidente que era amigo dele, e esse presidente, então, me chamou. Falei, não, mas Deus queria que você trabalhasse no Rio Grande do Sul. Sim, Ele queria. Mas se o meu professor não me indicasse para o presidente, eu não estaria aqui. Mas você estaria no Rio Grande do Sul de qualquer jeito. Sim, mas Deus se utiliza das pessoas.
Então, é verdade. Vai estar no poder quem Deus quiser, é verdade. Mas eu, como cidadão, tenho participação ativa, sim, para colocar no poder aquele que for o melhor. Melhor de acordo com o quê? Aquele que promove a liberdade de expressão. Mas eu quero que Jesus Cristo volte logo, então eu vou votar naquele que vai promover leis que são contra a liberdade de expressão. Não é o pensamento correto. Porque quando você pensa assim, você está sendo egoísta. Se Jesus voltasse hoje, provavelmente seus familiares, os membros de sua igreja, talvez até você ficaria aqui. Porque nós não estamos preparados. Há muito o que fazer. Mas o Senhor disse que estamos salvos pela graça? Sim, mas muitos não estão. E mesmo nós que estamos salvos pela graça mediante a fé, precisamos ainda lapidar o caráter, ou melhor, precisamos nos permitir que Deus lapide o nosso caráter. Deus pode fazer muito através de nós e em nós, para com nossa família, em nossa igreja, nossos amigos, se nós tivermos mais tempo. Não é que eu queira viver nessa terra por mais 100 anos. Não, não quero. Mas é necessário que o evangelho seja pregado a todo mundo. E alguém pode dizer, pastor, mas se a chuva serôdia for derramada, tudo isso vai ser muito rápido. É verdade, eu concordo com você. Eu concordo com você. Mas tem um outro aspecto. E o aspecto é, aquilo que podemos fazer em tempo de paz, devemos fazer em tempo de paz. Porque em tempo de guerra, poucos são os trabalhadores. Em tempo de guerra, só trabalham de fato aqueles que em tempo de paz se fortaleceram. Então, se de uma hora para outra acontece situações de perseguição, muitos, que se tivessem um pouco mais de tempo, voltariam para Deus. Se isso acontece de uma hora para outra, eles ficam. Estou falando da sua esposa, estou falando do seu marido, estou falando do seu filho, estou falando do seu pastor, dos membros da sua igreja, dos seus amigos. Então, irmãos, com os pés na terra e com os olhos no céu. Estar preparado como se o Senhor voltasse hoje na hora do almoço. Mas viver como se o Senhor demorasse ainda 100 anos. Pés na terra, olhos no céu. Exercer o direito de cidadania, votando naqueles que vão contribuir para a liberdade da mensagem. E aí, se é o candidato A ou se é o candidato B, cada um de nós vai ter que analisar, vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que ouvir as propostas, porque eu, como estou aqui e ainda não transferi o título, só justifico. Mas vocês que têm que votar mesmo, que poderão fazer isso, vocês têm que tomar uma decisão. E lembre-se, isso não é brincadeira. Está em jogo algo extremamente importante que vai mexer com N áreas, né? Inclusive, ou acima de tudo, a questão da liberdade religiosa. Irmã Naudira, espero ter ajudado aí. Eu não quero em nenhum momento que você pense que nós temos que cruzar os braços como cristãos e deixar a coisa acontecer. Seria a mesma coisa de dizer para o meu professor assim, professor, não, esqueça que eu existo. Se eu tiver que ser chamado para algum lugar, eu vou ser. Meu professor perguntou para mim assim, isso em 2000 faz tempo aí, 2013. Rogério, já tem algum lugar, alguma previsão de chamado? Algum lugar para trabalhar? E eu falei, não, pastor, não tenho nenhuma pretensão, nada, eu vou... nada engatilhado, eu disse. Eu vou fazer entrevista para todos os campos
fiz entrevista para o Ceará, para Bahia, Maranhão. Eu fiz entrevista para Manaus, fiz entrevista para o Rio de Janeiro. Só para Brasília eu acho que não fiz, mas outros lugares eu fiz. E ele disse assim, então também vá no Rio Grande do Sul. A Associação X do Rio Grande do Sul. E eu fui. Não esperava que fosse lá, mas eu fui, eu segui a orientação. Amém. Então, onde eu quero chegar? Deus se utiliza de pessoas. Ok? Então, Deus se utiliza do Rogério, da Keila, da Rosângela, da Regina, da Margarida, para poder fazer a sua vontade. Então, se Deus quer colocar lá o partido A, ou o candidato A, partido acho que não foi a melhor fala, o candidato. Se Deus quer colocar o candidato A lá, ou B, ele vai se utilizar das pessoas. Ah, mas pastor, e se tiver uma manipulação? Deus sabe, faça a sua parte. Okay? Faça a sua parte. E aí o texto bíblico diz que ninguém é colocado no poder sem que Deus permita. Se Deus permitir A ou B, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus está no controle de tudo. Isso mesmo, Aurenice. Mas eu não posso ficar neutro. Ah, mas eu não quero participar disso. Não creio que, como cidadão, você possa agir assim. Creio que é seu anti-exercer. Ah, mas eu tenho dúvida, eu vou nesse ou vou naquele? Porque uns falam desse, outros vão naquele. E aí eu diria assim, deixe de ser moleque e ir pela fala de A ou B, no sentido de, meu tio gosta desse, meu pai gosta daquele. Não, comece a analisar por você mesmo. Tá bem? Podemos orar ou alguém quer falar? Meninas. A Keila estava com a mão levantada, Keila. Você queria falar? Então, eu não lembro exatamente como que eu li esses dias recentemente, né, sobre um pequeno texto do Espírito de Profecia, que fala assim, que quando a gente votar numa pessoa, dentro do que ela fizer, nós vamos responder, entende? Porque, assim, não existe quem guarde os mandamentos de Deus, como antigamente já houve há algum tempo, né? Então, se a gente vota em A ou B, e ambos não guardam os mandamentos de Deus, então os erros deles, os pecados que eles cometeram vão recair sobre nós? Seria uma pergunta, né? Porque pelo que eu li, era uma afirmativa, praticamente, que nós iríamos responder, né? Pelas coisas erradas que eles fizessem. Eu posso reler o texto depois, Keila, para ter convicção se é uma questão de consequências, pecado que cai sobre a nossa cabeça, como é o texto do Atalaia, por exemplo, mas eu penso que seja no sentido da consequência, né? Se eu voto em alguém que vai promover o mal, então qual é a consequência? Eu vou colher essa consequência, que é o mal. Eu votei no Juninho, o Juninho acaba depois cometendo atrocidades lá no governo. Então, eu vou colher essas consequências do governo. Agora, quando a gente pensa em questão assim de pecado, né, que envolve questão de culpa, perdão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus nosso Senhor. Pastor, Pois não, bom Juliana? dia a todos. Eu penso assim, né? Se também a gente vê os candidatos, vê as propostas deles, nós não sabemos, não podemos saber o que eles vão fazer quando começar a governar novamente, ou o que for eleito, né? Então, mas se essas pessoas que fazem uma proposta que aparentemente parece, não, de primeira linha, parece ser coisa boa, e depois eles mudam, aí a gente não é responsável, né? Nesse sentido, porque muitos prometem muitas coisas, falam dos planos, mas depois não fazem, né? E alguns podem falar que não fazer e fazer muito mais.
Então, essa parte, eu acredito assim, é com Deus, que Ele que está no controle de tudo. A nossa parte é avaliar esses candidatos e ver quem está mais próximo daquilo que é o correto. É simples assim. É simples assim, como você disse, porque nós não temos como saber as intenções do coração, né? Vocês nós, né? Nós vamos acreditar naquilo que está claro e está dito. Se a pessoa depois vai fazer coisas, atrocidades, nós vamos colher as consequências, obviamente, porque mesmo que seja eleito o candidato que você não é favorável, ele representa o seu país. Então, você tem que perguntar hoje assim, qual candidato me representa? Você não tem terceira opção. Ah, mas quem me representa é Deus. Eu sei, querido, e a mim também. Mas nós somos brasileiros, e o Brasil precisa de um presidente. Nós não vivemos em teocracia. Não. Nós vivemos num país onde existe um presidente. Quem representa você? Quem representa você é quem será colocado lá. Mas nenhum dos dois me representa. Eu entendo o que você diz. É muito bonito, é romântico, inclusive. Mas querendo você ou não, por ser brasileiro, um dos dois vai representar o Brasil. Então, você precisa então, ter um representante lá. Ou é o A, ou é o B. Então, esse que vai te representar diante das propostas que estão claras, não aquilo que está no coração. Porque aí tem que ver com a questão de Deus, né? Coração e jurisdição de Deus. Mas aquilo que está claro. Quem te representa, o A ou o B? Bom, diante das propostas, o que mais se assemelha àquilo que eu acredito é fulano, ou é Beltrano. E aí você segue com aquilo que você achar por bem. Eu vou Ainda colocar... vivemos aqui, né? Nessa terra. Infelizmente, em breve Jesus voltará e essa é a nossa esperança, né? É nele que a gente tem a esperança e continua vivendo. Mas enquanto aqui vivemos, temos que escolher. Sim, nós temos as nossas obrigações, né, eleitorais, Ó, eu como achei o texto que eu Pois não. citei aqui. Coloquei o texto que eu achei aqui. Depois da Naudília, aí eu já vou sair, tá? Eu vou para uma reunião de pastores em outra cidade, em Juí, e amanhã a gente segue. Irmã Naudília, pois não? Eu estou muito emocionada com as suas respostas, porque Deus tem me falado exatamente isso, graças a Deus. E outra coisa, pastor, cada igreja tem o pastor que merece e cada país tem o presidente que merece. Então, portanto, cabe a nós decidirmos, sim, quem queremos que nos dirija o país. Depois de Jesus, é lógico. Nós escolhemos Jesus para nos dirigir nossas vidas. E nós, os cristãos, devemos escolher pessoas que realmente assemelha aquilo que Deus quer para nós. Porque nós somos todos nós iguais, pecadores, por isso nós não somos perfeitos, mas nós temos que escolher pessoas que nos assemelham como cristãos. Isso é muito claro na nossa mente, ou se não é, deveria ser. E também tem irmãos, pastor, que estão brigando por causa de política. Isso demonstra para mim o caráter já do irmão. Será esse o irmão que vai me perseguir, então? Eu acredito que sim, pastor. Deus está nos falando hoje. Quem são as pessoas que vão nos perseguir naquele dia, naquele último dia? Porque não é possível. É muito claro, pastor. É muito claro para mim a quem devemos votar hoje. É muito claro para mim. Mas eu queria só ouvir do Senhor. Muito obrigada, pastor. E que Deus possa nos abençoar. Deus tenha misericórdia de nós. Abra nossos olhos para que nós possamos enxergar realmente um pouquinho daquilo, tudo que a irmã Marte escreveu, que Deus tem falado no nosso coração. Em nome de Jesus, pastor, Deus que abençoe o Senhor ricamente. Amém. E cada igreja tem o pastor que merece. Amém. E cada nação tem o homem que merece. Então, nós dependemos de nós, sim, para termos um governo
que é adequada, que assemelha, como o pastor disse, a nossas vidas. E não vamos brigar com o nosso irmão, vamos orar por ele, porque ele é digno de dó, irmão. Pastor, eu tenho chorado por isso. E eu sou vista na minha igreja como a tal. E lá na minha igreja, pastor, tem muitas pessoas que estão votando ao contrário do que Deus pede. Isso está me deixando muito desesperada até. Me deixa dá um desespero na minha alma. E eu não posso fazer nada, eu tenho feito orar, orar e orar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigada, pastor, muito obrigada. É isso aí, Manaldília, é orar e orar e o Espírito Santo fazer a obra, né? Que Deus nos oriente, o Espírito Santo fala ao nosso ouvido, andar esse é o caminho. O justo vai viver pela fé. Amém. A fé que vai nos guiar, amém? Nós vamos agora para a oração. Pastor, só pode orar ou vai sair agora? Posso orar, sim. Aí, alguém mais gostaria de fazer a oração? Eu queria que o pastor viesse para cá, para a minha cidade. Eu posso orar, Aurenice. Irmã Júnia. Pois não, o pastor ora, depois a irmã Júnia, e depois eu coloco o hino. Vamos orar. Vamos orar, nosso Deus. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em tuas mãos colocamos a nossa história, a nossa vida, também a nossa nação, situação delicada pela qual passa. Pedimos que nos oriente, que nos dê discernimento do que for melhor. Obrigado, Senhor, pela certeza da salvação em Cristo Jesus, nosso Mestre, nosso amado amigo, aquele que é tudo para nós. Fica, Senhor, ao nosso lado. Seja o bom Pai nosso refúgio e fortaleza. Obrigado, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és. É no doce e sagrado nome de Jesus que fazemos essa prece e colocamos todos estes queridos em Tuas mãos. Amém. Amém, amém. Aurenice, consegue me ouvir bem? Sim, amada, pode orar. Poderoso e amado Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa manhã gloriosa. Muito obrigada pela certeza que o Senhor reafirmou em nossos corações nesta manhã. O dia da salvação é hoje. E hoje estamos salvos por Tua graça. Obrigada, Senhor. Obrigada. É a esperança que nos move a cada manhã. É a esperança de morar com o Senhor por toda a eternidade. Eu quero Te louvar por cada filho Teu que ouviu esta mensagem e ainda por aqueles que ouvirão em outro momento pelo YouTube. Eu quero Te agradecer pela vida do Teu servo que todos os dias tem se colocado em Tuas mãos e nestes últimos, aqui na sala da consagração, para transmitir a palavra do Senhor a nós e nos dar a alegria de Te conhecer mais e mais. Obrigada, Senhor. Queira perdoar os nossos pecados, queira nos ajudar a entender. Nos ajude, Senhor, abra os nossos olhos, por favor, os olhos da fé, abra os nossos olhos espirituais, para que compreendamos o querer do Senhor para a nossa vida pessoal, para a nossa vida social, para o nosso país como um todo, Senhor. Queremos fazer a escolha certa todos os dias. Queremos escolher o melhor. Não só para nós, não só para mim, Senhor. Eu não quero ser egoísta, eu quero exercer o meu papel de cidadã, pensando não só em mim, mas pensando não só nos meus filhos, mas pensando em todos os Teus filhos. Toma, Senhor, toma as nossas decisões em Tuas mãos, que não sejamos nós a decidir, mas que seja o Senhor a decidir por nós. Abençoe mais uma vez a família do pastor Rogério, eu Te oro por esta família, que o Senhor a dê a graça de olhar para o alto e entender
que são cidadãos do céu e que eles possam continuar, seja em Rio Grande do Sul, seja em São Paulo, onde o Senhor os mandar, que eles possam ser atalaias do Senhor, assim como cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te oro e no nome dele eu te agradeço, entregando a família da irmã Ruth em tuas mãos, de modo singular, Lidiane. Eu sei que o Senhor está com ela. Toma, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, viu? Deus possa abençoar cada um Até de nós. amanhã, amada. Deus Deus acompanhe a abençoe. todos. Até amanhã. 9 horas aqui do Brasil, 5 horas do Brasil e 9 de Portugal. Estaremos juntos amanhã, em nome de Jesus. Até amanhã, pessoal. Amo vocês, como diz Ronaldinho.